Deus abençoe todos vocês, meus amigos e amados do meu Pai. Somos todos amados por Ele. Mesmo a pessoa sabendo que a sua vida é um desastre, mas saiba que ela é amada, sua alma, sua vida é amada por Deus. Ele ama você do jeito que você é. Do jeito que você é, Ele ama você. A todos nós. Agora, há coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Ele não pode impor a vontade dEle para nós. Somos nós quem escolhemos, fazemos as nossas escolhas. Isso aí, Deus não ultrapassa esses limites. Ele quer que a gente faça a vontade dele, mas ele não impõe isso para nós. Porque Deus, amiga e amigo, é democrático. Ele não impõe a vontade dele. Ele não é um imperador. Não. Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas o homem, o ser humano, tem colhido aquilo que ele tem plantado. Você me assiste neste momento e eu queria que você avaliasse bem direitinho isso, porque isso faz a diferença em nossas vidas, sabia? A sua felicidade depende da sua cabeça, do seu pensamento. A sua felicidade depende da sua cabeça, do seu pensamento, das suas escolhas. Então, eu posso falar isso com você, porque eu fiz a minha escolha. Eu fiz as minhas escolhas, mas a escolha principal que eu fiz na minha vida foi o meu casamento. A escolha da pessoa que eu iria viver por toda a vida. E disso depende a vida de cada um de nós. Quando Deus fez o homem, Ele o fez perfeito, absolutamente perfeito. Foi o único homem que Deus fez, foi o Adão. E os demais nasceram de Adão e Eva. E depois Ele criou a Eva da costela de Adão. Mas Deus, antes de fazer a Eva para Adão, Ele, que tinha feito tudo com perfeição, tudo que Ele fez era perfeito. Tudo que Ele fez, Ele mesmo disse, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Mas quando Ele viu Adão sozinho no paraíso, Ele disse, não é bom que o homem esteja só, que seja só. Então Deus viu que não é bom o homem sozinho, solteiro. Então Ele de Adão fez a Eva. E aí pronto, completou a obra dele. Perfeita. Tanto um quanto o outro eram perfeitos.
Adão não tinha quem escolher porque só tinha Eva, e a Eva tampouco tinha quem escolher que só tinha Adão. Mas eles eram perfeitos, um para o outro. Não tinham problemas, não tinham preocupações. Era tudo na maior perfeição. E o que aconteceu? Aconteceu que quando eles, por livre e espontânea vontade, desobedeceram à palavra de Deus, em outras palavras, o ser humano deixou de se submeter à palavra de Deus para se submeter à palavra, o conselho, as ideias do diabo. Esse foi o grande pecado de Adão e Eva. Eles simplesmente fecharam os ouvidos para a voz de Deus e os abriram para a voz do diabo, o conselho do diabo. Ora, é óbvio que quando você ouve uma palavra e obedece, você é serva daquela palavra. Quando você ouve e obedece aquela palavra, você está literalmente fazendo a sua escolha. Eu vou obedecer. Mas quando você ouve aquela palavra que saiu da boca de Deus, mas você quer tentar a sua vontade, você quer fazer a sua vontade, então você está escolhendo o mau caminho. E, consequentemente, por causa da sua má escolha, você vai colher aquilo que você plantou. Isso eu aprendi nas Sagradas Escrituras, quando eu tinha 19 anos de idade. Ninguém me ensinou, ninguém falou comigo. Eu era religioso, mas a minha religião não ensinou nada disso. A minha religião havia imposto as suas obrigações, suas leis, suas doutrinas. Não me deixou escolher. Mas quando eu tomei consciência, quando eu fui conscientizado de que tudo que eu semear, eu iria colher, então eu comecei a usar a cabeça, ao invés de usar o coração. Porque o coração, você sabe, o coração é desejoso, ambicioso, egoísta, egocêntrico. O coração faz a gente sentir isso, sentir aquilo. E, na realidade, quando você toma uma decisão em cima da escolha do seu coração, você pode ter certeza que você vai se dar mal. Pode ter certeza disso. Absoluta certeza. A gente não pode usar a fé do coração. Eu me dei mal uma ocasião, eu aprendi a usar a fé do coração. Eu queria uma coisa e fui buscar na Bíblia uma palavra que me desse condições de cobrar de Deus o que o meu coração queria. E você não tem ideia do que nós passamos, o aperto que nós passamos por causa daquilo. Graças a Deus, graças a Deus. E hoje a gente pode falar isso porque, passado mais de 50, mais de meio século de casamento, a gente descobre, né? Claro que tem que descobrir,
da grande besteira que eu ia fazer na minha vida, porque em cima da paixão do coração, da fé no coração, do coração, a fé do coração, que não é uma fé racional, que não é uma fé inteligente, é uma fé sentimento ou sentimental, é uma fé que fundamenta o seu querer nos seus olhos, olhos grandes, olhos gordos, desejosos, cobiçosos. E quando eu tive essa experiência, eu aprendi pelo próprio Deus. Ele permitiu isso. E graças a Deus, que eu aprendi. E quando eu aprendi, eu me arrependi. E da mesma forma como eu cobrei de Deus, olha, Senhor, tu disseste, o Senhor quem falou, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, eu usei esse pretexto, essa palavra, essa promessa, para aplicar o meu coração, a satisfazer o desejo do meu coração. E eu consegui, porque Deus ouviu, e ele é obrigado a cumprir a palavra dele. A palavra dele não pode voltar atrás. Mas depois, lá na frente, eu caí em mim e vi que eu estava fazendo uma besteira muito grande, que não era a vontade de Deus. Olha, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Mas não é de qualquer maneira que o homem deve construir a sua família. Não. Tem que ser pautado dentro da minha palavra, da minha vontade. Foi então que, depois que eu fiz aquela besteira imensa, eu me arrependi e disse, meu Deus, me perdoe. Agora, eu quero te pedir, eu estava numa enrascada, já com o casamento marcado. Eu falei, meu Deus, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Bem, primeira vez eu pedi aquela jovem. Agora eu venho aqui te pedir perdão e também que remova aquela criatura. Remova do meu coração. Aliás, ela já estava removida porque eu tive consciência de que não era vontade de Deus. Agora eu quero que o Senhor me tire esse pepino das minhas mãos, porque eu sei que eu vou enfrentar a opinião pública e vou ser mascarado, enfim. Porém, não importa. Eu estava pronto para pagar o preço, eu estava pronto para enfrentar. E eu disse, não, porque Deus me deu coragem para dizer não e negar o meu coração aquele desejo ilícito que não era da vontade do meu Pai. Graças a Deus, passei por um aperto terrível, mas graças a Deus, eu aprendi a não colocar a minha fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, fundamentado no coração. A fé do coração é enganadora, mentirosa. A fé do coração é fajuta.
A fé do coração é como aquela fé que você, por exemplo, você vai na igreja, você sente uma presença maravilhosa, né? Quando canta, quando está louvando, quando está adorando a Deus, e as canções são melodiosas. As canções, os hinos são melodiosos, são sentimentais. E a gente se ilude com aquele ambiente e acha que aquilo é a presença de Deus. Não é, não. A presença de Deus, minha amiga e meu amigo, não vem na base do sentimento. A presença de Deus vem através de uma fé consciente, uma fé na cabeça, inteligente, racional, uma fé que pensa. O próprio Deus disse que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito, cabeça, em espírito é cabeça, e em verdade, de acordo com a palavra dele, não em sentimentos do coração, não em nada do coração, porque o coração é enganoso, o coração é corrupto, o coração é cruel. Daí a razão de muitas pessoas estarem nos ouvindo neste momento e concordar comigo, realmente, eu me enganei. Eu tomei uma decisão radical em cima do meu sentimento no coração. Olha aí a besteira que eu fiz. Eu escolhi uma profissão errada. Eu dei um duro danado para entrar na faculdade, fiz o curso que eu queria, mas depois que eu me formei, eu não quero fazer isso. Não é o que eu gostaria. Pronto. Mas aí já é tarde, já gastou dinheiro, gastou tempo, perdeu o seu tempo, estudou, queimou as pestanas e hoje é frustrado. Há quem volte atrás e comece tudo do zero novamente, porque teve consciência do que a sua vontade não pode ser pautada em cima do seu coração. Ela tem que ser racional, inteligente. Isso quer dizer o seguinte, amiga e amigo. Quando Deus fez o homem, ele fez corpo, alma e espírito. Então, nós entendemos que a alma diz respeito ao coração, ao sentimento. E por que, ô bispo, você pergunta, por que Deus nos deu um coração que é enganoso? Por que ele nos deu um coração, representando a alma, é o sentimento, é onde você sente, é onde você sente as dores, sente os infortúnios, os sofrimentos acontecem no coração. Deus nos deu um coração, sabe por quê? Porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E porque Deus é espírito, Deus também tem alma. É óbvio. Ele quis nos dar uma alma para a gente ser sensível, ter sensibilidade que ele tem, ele como Deus tem. Mas Deus é espírito, Deus não é alma, ele tem alma. Jesus disse lá no jardim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, era o sentimento dele. Então Deus queria que nós tivéssemos também esse selo dele, do sentimento, coração, para que nós pudéssemos avaliar o que ele sente por nós. É isso aí. O que ele tem sentido por nós. Deus é amor.
Mas Deus é espírito. E espírito diz respeito à sabedoria, à inteligência, ao racional. As nossas escolhas não podem estar pautadas em cima do coração. Pelo coração, você quer ser rico da noite para o dia. Então, vai roubar, vai assaltar, vai fazer isso, vai fazer o que não presta para ter aquilo que você acha que vai trazer felicidade. E quando você conquista, você vê que tudo é vazio, não preencheu a sua necessidade. Então, quando Deus fez Adão, ele fez a Eva para Adão de acordo com Adão. Um de acordo com o outro, um completando o outro. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. A felicidade do homem começa quando ele conhece a Deus. Primeira coisa, relacionamento com ele. Ele reconhece-o como seu Senhor, como seu Salvador. Ele entrega a sua vida como se fosse serva, servo, filho, entrega para ouvir e obedecer à voz do Pai. Então, esse é o primeiro passo da felicidade. O segundo passo para a felicidade não é o dinheiro, não é a conquista, não é a sabedoria, não é o diploma, é o casamento. Você pode ser a pessoa mais inteligente na face da terra, mas se você casou mal, você é a pessoa mais infeliz na face da terra. Mas as pessoas resolvem isso desfazendo o casamento. Casam, eu descaso e vou começar de novo, vou tentar outro. E ficam tentando. Mas nessas tentativas, começam a jogar a criança no mundo. E criança que vai viver sem o pai, sem a presença do pai e da mãe. Criança que vai ter mãe, mas não vai ter pai. Ou, às vezes, vai ter pai, mas não vai ter mãe. Então, nós temos uma sociedade completamente corrupta, destruída. Um mundo mau, perverso, cruel. Tudo por causa do coração. Então, a primeira coisa, eu falo isso por experiência pessoal, e quem quiser seguir, amém. Quem não quiser, paciência. Mas a primeira coisa, depois que a gente conhece, tem a salvação, tem uma experiência com Deus, é batizado, selado, firmado no Espírito Santo, aí a segunda coisa é o casamento. E esse casamento tem que ser de acordo com a sua fé. Uma pessoa que seja igual a você, que pense como você pensa, que tenha o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente escolhe essa pessoa, aí sim, tudo se encaixa perfeitamente. Aí você tem uma família, a família de Deus. Deus se realiza no nosso casamento. É tão importante o casamento, a união matrimonial, que Deus tem sido testemunha dos casamentos de todo mundo. Todas as pessoas que se casam, que entregam-se um ao outro no sagrado matrimônio, que é a instituição mais sagrada que existe na face da terra, é o casamento. É mais sagrada do que a igreja, a instituição. Quando há realmente um casamento de Deus, os dois são uma só carne e os dois andam juntos até o fim das suas vidas aqui na terra. Essa é a nossa felicidade. Mas também quando casam mal, é um inferno que o sujeito vai trabalhar com aquele problema na cabeça, ou ela vai trabalhar com aquele problema do marido. Enfim, eu também vi isso
eu vivenciei isso, porque nós tivemos irmãos que foram mal no casamento. Meu irmão, ele, coitado, foi um infeliz, inteligente, um rapaz cheio de talento, muito bom, pessoa assim dócil, mas ao mesmo tempo infeliz. Casou uma, duas, três, enfim, foi deixando filhos, Depois que morreu, os filhos estão aí brigando pelo que ele deixou. É isso aí. Quer dizer, ele morreu, não apenas morreu, mas deixou um pepino para ser resolvido aqui na Terra. Então, amiga e amado, Deus se realiza no nosso casamento. Deus se realiza no seu casamento, no seu matrimônio. Sabe por quê? Porque quando Deus fez a Eva simbolizava, tipificava a igreja do Senhor Jesus. Mas não é a igreja a instituição, que estou me referindo à igreja A, B, C, D, nada disso. É a igreja instituição criada pelo próprio Deus. A igreja que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, disse ele para Pedro. Que quer dizer, a pedra era a palavra de Deus, é Jesus. Então, esta é a igreja que representa ou é representada pela mulher. E ele representa o marido. O Adão representa Deus, a Eva representava a igreja. Quando eles desobedeceram, isso aí ficou completamente destruído. E Deus teve que levantar um homem fiel à sua esposa, um homem de caráter que pudesse construir uma nação pela qual viria a nascer o filho dele, Jesus, para que este filho viesse dar a chance para as pessoas serem salvas ou terem os seus pecados perdoados e voltar à comunhão que tinham no início da criação. Adão e Eva andavam, passeavam com Deus. Deus que passeava com eles, obviamente, porque essa é a vontade dele. Amiga e amigo, para que isso se proceda na sua vida, tome a sua decisão em cima da sua cabeça. A cabeça é espírito. A palavra de Deus é espírito, é inteligência, é sabedoria, é discernimento. Então, quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus e segue e obedece, então você pode ter certeza que você vai colher os frutos da palavra de Deus dentro de você. E é óbvio, claro, claríssimo, que você vai ser feliz, porque você vai saber plantar, semear a boa semente. Você vai viver, pautar a sua vida sobre a palavra de Deus, a rocha. Jesus disse a mim, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quem apoia a sua mente na palavra de Deus e vive, essa pessoa é de Deus. O Espírito Santo vem sobre pessoas que obedecem a sua palavra, que querem obedecer, que querem servir a Deus. Então, você que está fazendo o jejum de Daniel, não importa quem você é, o que você fez de errado ou deixou de fazer que era certo. Não importa se você é muçulmano, católico, espírita, evangélico, da igreja A, B, C, D, não importa. Você é um ser humano e você tem chance, você tem a oportunidade agora de
projetar o seu futuro e por toda a eternidade. Toda a eternidade. Porque você fazendo um casamento ou casando com uma pessoa de Deus, tanto quanto você é, você pode ter certeza que esse casamento vai levá-lo a enfrentar o mundo, o inferno e prevalecer. Você vai vencer. Você vai vencer. Naturalmente. Porque a sua base, o seu fundamento está alicerçado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Então, quando o homem é só, é infeliz. Ele pode ter a liberdade que tiver. Ele pode fazer o que bem quiser fazer. Pode chegar tarde em casa, cedo, pode ir trabalhar, pode não trabalhar, pode fazer o que bem entender. Mas vai ser um infeliz. Vai ser um miserável. Um solitário miserável. Pode ter 1000 mulheres, pode ter 1000 homens, mas vai ser infeliz enquanto estiver assim. Por isso que Deus falou, tudo que ele fez foi bom. Ele mesmo disse, isso é bom. Mas quando ele fez o homem e viu que o homem estava só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E ele fez o quê? Uma ajudadora. Ajudadora, auxiliadora. Que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja espiritual. A igreja que sustenta a sua vida com a palavra viva. Deus é espírito. Ele quer que a gente viva em espírito, de acordo com a palavra dele, não de acordo com a filosofia, pensamento de A, B ou C, não, mas de acordo com ele. Ele é a palavra viva, ele é o espírito e vida que faz com que nós tenhamos o mesmo que ele tem. É isso que ele quer. Por isso, nesse jejum de Daniel, você deve colocar toda a sua força para ter um encontro verdadeiro com ele. Receba o Espírito Santo e ele vai orientar você com quem casar. Ele vai buscar a pessoa certa para você. Ele não vai deixar você escolher, não. Ele vai escolher a pessoa que vai se encaixar com você perfeitamente e vai fazer de você uma pessoa feliz. Então vamos partir para o jejum, já ungi aqui a minha cabeça, já ungi aqui as pessoas do mundo inteiro. Eu faço a unção na cabeça das pessoas do mundo inteiro. Porque Deus é grande, Ele não faz coisa pequena. Então, no dia de Pentecostes, nós estamos orando, pedindo, clamando, suplicando e reivindicando, porque eu sei que é interesse dele, Ele quer isso, por todas as nações na terra, para que venham ter a chance de conhecer o Deus vivo, o Deus que é Espírito, que é verdade. Amiga e amigo, vamos nessa fé. E quem tem essa fé, quem crê assim, é porque o Espírito Santo já está agindo. Vamos aguardar isso, porque Deus é grande, Ele não faz coisa pequenina, insignificante. Ele só faz coisa grande. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E no dia 24, não se esqueça, dia de Pentecostes, nós não vamos celebrar o Pentecostes que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós vamos ser a própria celebração. Nós vamos vivenciar aquele dia, no dia 24 desse mês. Sem ser esse domingo, agora o outro domingo. Nós estaremos reivindicando aquela promessa que ele fez, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se você quiser, vamos nessa fé. Deus abençoe
e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Do you point out people and say I don't like you? You was just an intense, just unhappy kid. You don't know how to. He had to have this movement and then it would make him so sick like he would get motion sick, and so he would just lay on the couch. We pursued CBD oil temporarily. We saw him at least slow down. When he took that, he was able to play with Legos, but it wasn't his own self-like, it was just like a masked solution. He would lay down on the floor with the and just poked at his face and really mess with the dog quite a bit, and I would try to correct it, but there was no real correcting of this behavior. Physical discipline had the opposite effect on him. He couldn't feel what you would normally feel, like the pain or anything like that. How do you discipline that? The day came when he literally blocked me from even wiping his tears. He said, "No, Mommy, you can't. You can't wipe my tears," and you would put his fingers up by his eyes when he cried. And this condition that he was X.